Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Mariana e o Vinícius da Mob Mais e a gente vai falar sobre o livro Startup Enxuta. Startup Enxuta foi escrito pelo Eric Rice, é um livro muito bacana com um método super inteligente de como que a gente pode fazer os negócios irem mais longe, mais rápido, de uma maneira bem mais barata e de entender melhor como que o nosso negócio tem um impacto na nossa sociedade e várias outras coisas. Então a gente vai falar sobre esse livro, a gente trouxe alguns highlights, então nem tudo que está no livro a gente vai comentar, mas a gente trouxe só as partes mais importantes sobre a teoria e que fez muitas startups deslancharem bem rápido e fazerem coisas extraordinárias. Então esse é nosso assunto de hoje. Ele é um livro bem bacana, ele traz assim um retrato dessa cultura startup e de forma bem objetiva, numa linguagem bem acessível, ele traz explicações de experiências que ele teve, experiência de outras pessoas, de outras empresas. Ele traz muita história, assim, ele contextualiza tudo que ele fala e ele dá assim teoria, depois um exemplo, depois teoria, depois um exemplo, várias vezes do como que acontece tudo dentro de uma startup. E nós vamos falar sobre as principais, então. Vamos lá. Eu sou o Vinícius, eu sou o designer responsável aqui da Mob Mais. E eu sou a Mariana, também líder técnica da Mab Mais. E, bom, o livro ele é dividido em três partes, tá? Eu acho bem interessante essa parte dele ter dividido em subpartes, porque deixa mais fácil da gente entender tudo o que ele precisa dizer. E depois que você já leu o livro, já entendeu, já usou essa metodologia, fica bem mais fácil de você só olhar para o título e já saber o que você precisa fazer, né? Então ele é um livro bem no estilo de guia, assim, que ajuda você a entender melhor qual seria o próximo passo, o mais é, o mais inteligente, o passo mais inteligente para o teu negócio, né? Então ele já traz essa divisão que ajuda o empreendedor, o dono do negócio a entender qual seria o próximo passo mais inteligente para isso. Isso, ele traz tanto para startups dentro de grandes empresas, quanto startups fora, né, startups sozinhas, digamos assim. E os três grandes pilares que ele traz, dentro de tudo que ele fala no livro, é visão, direção e aceleração de uma startup. Então, assim, no visão ali ele fala como começar, como definir, como aprender, como experimentar. Então, ele traz ali um contexto do que é hoje essa cultura, que é muito bacana, imprescindível saber antes de começar a se aventurar nessa área de startup. Né? Depois que você tem uma visão, você precisa de uma direção, ele traz no pilar 2 ali, ele fala sobre salto, sobre testar, sobre medir, sobre pivotar, são todos partes de uma estratégia de startup. Depois que você já tem uma visão, uma direção para onde você vai, você precisa acelerar. E esse é o terceiro pilar. Ele traz agrupamento em lotes, ele traz conceitos sobre crescer, se adaptar e, por último, ele traz a cultura de startup num nível mais geral, assim, dentro de empresas, como você espalhar essa cultura de startup, como você fazer as pessoas entenderem que não é todo mundo que entende os princípios da startup e como que se portar diante desses desafios todos. Então vamos lá. Começando pela visão. Nessa parte da visão, ele contextualiza muito. Ele fala do cenário atual, ele fala que o cenário atual ele dá real, né? Ele fala que não é fácil, ele fala que muitas startups não vingam, não dão certo, e isso é normal, isso é esperado, inclusive, um dos grandes choques da startup que é esperado se falhar, né? E muita gente não consegue entender, não consegue aceitar. Quem dirá passar para frente esses conceitos, né? Então ele explica isso tudo muito bem nessa parte da visão. Bom, ele divide então essa primeira parte da visão, que seria em quatro outras partes, né? Então a gente trouxe alguns exemplos para facilitar o entendimento, que são exemplos que inclusive estão no livro. Uma das coisas que ele traz, então, é que a técnica Lean, que é essa
prática enxuta, que a gente pode chamar assim, ela vem do toyotismo, né? Então, nas fábricas da Toyota, eles já usavam esse método Lean de uma maneira industrial, claro, e o que o Eric Rice fez foi trazer essa metodologia da Toyota, da prática Lean em si, para a parte de negócio. Então, ele é de negócios muitas vezes tecnológicos ou em produtos mesmo, mas mais para a parte de negócios em si do que propriamente da mão na massa, que seria fabricar as coisas. O toyotismo, então, ele prega que cada peça deve ser feita, a peça deve ser feita completa e de uma vez só. Então, você faz, em vez de fazer uma linha de produção de uma peça só, você faz uma peça e depois faz outra peça e você faz o ciclo inteiro, né, da peça. Isso evita vários problemas durante a produção, como erros são descobertos logo no começo. Evita que você perca dinheiro e tempo, né, na realidade, fazendo toda uma linha de produção e às vezes você não sabe que lá na última parte do teu processo de produção tem um erro acontecendo e daí você não consegue produzir nada. Então, a ideia dele é sempre fazer o ciclo completo. Então, na hora de fabricar o carro, você fabrica um carro por vez e você fabrica o carro inteiro, você deixa ele pronto e não por lotes, né? Como é feito em outras grandes marcas de carros e de outros itens no mundo todo. Ele traz assim, ele traduz essa coisa do toyotismo, essa revolução que o toyotismo trouxe. Ele olhou e pensou, bom, dá para colocar isso em negócio, dá para colocar isso em startup, porque se funciona lá, vai funcionar em startup. E ele fez modificações e criou o Startup Enxuta. Né? Mais para frente ele vai detalhar isso quando ele fala de lotes. A gente vai falar disso aqui também. Então depois disso ele passa para a parte do definir. No definir ele fala que a resposta ela demora a aparecer, ela é difícil aparecer a resposta certa de sucesso, digamos assim, e que como aparece na imagem dos dardos ali, para você acertar a mira, o meio, você acertar na mosca, você precisa errar algumas outras vezes. E você deve esperar esse erro e não deve estranhar quando ele aparecer. E tem que procurar, inclusive, errar o mais cedo possível. E quantas vezes for possível para você depois acertar. Esse eu acho que é um dos conceitos mais difíceis do pessoal entender nesse livro, que é essa cultura de que não vai dar certo na primeira vez, você vai ter que olhar o que vai ser dito, vão ser dados feedbacks, vai ser modificado, né? Isso é muito bem explicadinho por ele ali, ele dá um cenário real de como que isso acontece hoje na cultura de startups. Né? Depois disso ele vai para a fase do aprender, ele cita, né, ou ele conta uma história dele, que ele foi CEO do IMVU, INVU, que é essa terceira imagem ali dos bonequinhos, parece The Sims. Ele é um sistema online onde você tem esse avatar e você conversa com outras pessoas que têm avatares também, muito parecido com aquele Second Life. E ele foi o CEO disso, ele começou isso tudo. Ele conta todos os problemas que ele teve, e foram muitos, né, já contextualizando com a cultura de startup. No começo eles tinham várias preposições que quando foram testar com o público-alvo não era nada daquilo, né? Eles tinham imaginado ele como, por exemplo, né, não é exatamente, mas traduzindo aqui para o Brasil, como se fosse um anexo do MSN Messenger. E quando eles foram testar, o pessoal falou, não precisa disso, eu quero entrar nele como se ele fosse um programa sozinho, ele não precisa ser uma peça que encaixa em outra, né? Não entendo isso. Coisas bem básicas, assim, as pessoas simplesmente não entendiam e por causa disso não usavam o produto dele. Então ele vai contando isso na descoberta do usuário, na validação, enfim, ele vai detalhando tudo isso dentro dessa plataforma IMVU que ele ajudou a fazer. Por último, daí ele traz também o exemplo do experimentar, né? Que eu acho que é uma coisa que aqui no Brasil o pessoal não leva muito a sério. Ele traz o exemplo de uma loja online de tênis. Zappos. Zappos, é isso.
ele traz o exemplo dessa loja onde o cara chegou numa loja física mesmo e olhou para o dono, para o gerente da loja e falou assim, cara, eu queria tirar uma foto dos tênis que você tem à vista para colocar num site e ver se a gente consegue vender ou não. Então, Isso. tipo, ele tem essa fase de experimentação, né? Uhum. Será que isso vai dar certo? Será que não? Então, de uma forma barata e rápida, ele conseguiu, por exemplo, colocar o site com fotos de produtos reais e garantir que o cliente dele, caso comprasse, tivesse esses produtos reais, mesmo que de uma forma bem manual, né? Porque a pessoa ia pedir o tênis provavelmente pelo site e ele ia ter que ir na loja buscar Isso, esse exatamente. tênis, né? É. Então, ainda de uma forma manual, entre aspas, Sim. né? Sem ter nada, né? Uhum, Sem sem ter ter nada. nada. É. Então, o investimento dele foi mínimo, mas ainda assim ele conseguiu testar o modelo de negócio que era dessa loja online de sapatos, né, de tênis, no caso. Isso, exatamente. O que ele traz nessa parte do experimentar e da visão é assim para chegar com um intuito de se experimentar várias coisas, né? Acho que isso que é a mensagem que ele dá aqui. E isso complementando com as outras coisas, né? É mais para formar a cabeça do empreendedor para já ter, claro, esses 4 pontos: começar, definir, aprender, experimentar, ter claro essas mensagens antes de qualquer coisa, né? Esse exemplo dos Apos ali é o melhor. Porque sem ter nada, ele pediu para a loja, ó, posso tirar algumas fotos? Que daí eu vou colocar num site, quero ver se alguém vai comprar isso daí via site. Se alguém comprar, eu venho aqui na loja, eu compro de você, na loja física, né? Eu compro de você esse sapato e mando para a pessoa. Então, ele fez toda uma validação antes de construir todo um e-commerce, sabe, um Sim. galpão, alguma coisa cheia de sapato, de gastar um monte para daí só ir fazer, né? Ele começou com quase nada, só o site. E daí, logo em seguida, ele passa para a direção. Eu acho que daí essa parte já começa a ficar um pouco mais prática, no sentido de agora a gente já experimentou um modelo, a gente já viu que a nossa visão está funcionando, então agora a gente precisa dar direção para isso tudo, para que funcione, né? Então, isso que ele traz nessa segunda parte. Ele usa um exemplo do Facebook, que é bem interessante, né? O salto que o Facebook deu, de uma hora para outra expandiu, foi muito, muito rápido. Só que ao mesmo tempo o Facebook, a gente até estava pensando e conversando sobre isso. O Facebook hoje ele é usado por, acho que quase todos os países no mundo, né? Sim. Então ele é muito, muito grande e ele deu um salto no sentido de trocar mesmo o modelo de negócio, né? E O Facebook ele se baseia em duas coisas para contar a história do Facebook. A primeira era o tempo que o pessoal ficava dentro do site, né? Então o pessoal ficava muito tempo dentro do Facebook e isso chamou muita atenção, porque imagina uma pessoa voltando várias vezes ao dia, ficando ali no total 3, às vezes 4 horas dentro do sistema. Isso chamou muita atenção, né? Foi uma coisa que proporcionou o salto do Facebook. E a outra coisa que proporcionou foi a taxa de adoção, assim, taxa de adoção espantosa, né? Que no primeiro mês que ele colocou o Facebook, 75% da Universidade de Cambridge já estava usando, depois de um mês. Então, assim, muita gente, a proposta que ele passa, ela é muito óbvia, ela é muito irresistível para o usuário. E esses dois fatores que elevaram assim o Facebook de uma maneira esse salto tão notável, né, digamos assim, no Facebook. A lição aqui é que o que for lançado deve ser irresistível para o usuário. Ele deve ficar louco, deve se apaixonar. E esse é uma proposta de valor, né, no caso, que precisa ser assim muito forte, muito óbvia para que o sucesso seja assim realmente efetivo, né? Tem que ser uma proposta muito forte. bom, logo em seguida ele traz também o exemplo do Dropbox no fator de testar, né? Acho que o Dropbox tem uma história bem interessante assim de teste, porque ele lançou um mínimo produto viável dele no sentido de fazer um vídeo com um quadro branco e explicar como é que funciona. Então ele postou esse vídeo num fórum
Primeiro ele postou a ideia, só a descrição da ideia, então foi um post no fórum perguntando se as pessoas tinham realmente interesse em ter um programa parecido com o Dropbox. Em seguida ele fez o lançamento de um vídeo com o quadro branco, e daí ele desenhava no quadro enquanto ia falando da ideia. E num terceiro momento, daí ele fez um vídeo, daí já com imagens de como isso funcionaria. Então, até hoje não tem sites que dizem que o vídeo que ele fez com as imagens do Dropbox eram montagem, tem sites que dizem que ele já tinha desenvolvido a aplicação, então fica meio na dúvida essa parte, mas ele conseguiu, de certa forma, com vídeos, que é uma coisa bem fácil de fazer e barata, né? Não precisa de investimento além de tempo e vontade. Então ele conseguiu validar o produto dele, e ele, num terceiro momento, ele lançou uma página na web perguntando se as pessoas tinham interesse, e aí ele conseguiu acho que 7.000, 8.000 respostas em uma madrugada, né? Então ele conseguiu medir o real interesse das pessoas na solução dele, e isso foi com certeza muito importante para o lançamento e para o sucesso do Dropbox, que hoje vale 2 bilhões de dólares, 12 bilhões de dólares, né? Então ele foi comprado pela Google depois, e então ele teve um sucesso que surgiu na realidade de um fórum, um post num fórum, né? Hoje acho que qualquer um consegue fazer. Eu acho que ele é o MVP mais famoso do mundo, né? Que é o Dropbox. É um vídeo, ele explica onde usa, pergunta, pessoal, tem interesse? Se tiver, coloca o e-mail aqui. E daí choveu de gente querendo. Né? Ele também teve a esperteza de colocar no lugar certo esse anúncio aí. Sim. Então, a lição aqui é o MVP, né? Que vem com a lição de testar. Depois disso, ele vai para medir. Dentro de medir, o que ele mais fala é sobre as métricas de vaidade. Né? Essas métricas de vaidade, elas são basicamente curtidas, né, e seguidores. Coisas que a gente tem nas mídias sociais hoje, o pessoal coleciona muito isso, né? Mas que isso não é efetivamente algo para dizer se você está na direção certa com a sua startup. O que ele diz que são as métricas assertivas, as métricas certas, são números como quantas pessoas se cadastraram, quantas pessoas clicaram nos botões de comprar, por exemplo, quantas pessoas indicaram para outras, quantas vieram por indicação, quanto tempo a pessoa fica dentro usando esse sistema, né, voltando para o Facebook ali em cima, e algumas outras métricas assim reais que dizem não, esse é o caminho, esse não é o caminho, né? Às vezes faz uma modificação e ninguém usa essa modificação. Então, são métricas que colocam no caminho certo, né? Muito mais do que quantas pessoas curtem e quantas pessoas seguem. E além disso, o boleto pago, né, também. Quando a pessoa compra a tua solução, então, né, Usuários pagantes, né? um jeito muito simples de medir se aquilo é realmente necessário ou não para o usuário final. Isso, né? Exatamente. Isso tudo dentro das métricas que ele diz ali, do medir. E daí na fase 8, que é uma fase assim bem delicada dentro de uma startup, ele fala sobre o pivotar, né? O pivotar ou perseverar. O que é o pivotar? O pivotar é você fazer alguma abordagem, alguma coisa nova dentro da tua plataforma e, por exemplo, ela não funciona. Ninguém usa, você tem que tomar uma decisão de mudar essa tua plataforma, esse teu produto, ou continuar fazendo o que você estava fazendo por alguma decisão que você tomou de que não, isso vai dar certo e isso é só uma fase ruim que a gente vai superar. Então, assim, por isso até que eu coloquei ali a gente colocou essa tirinha ali, que é mais ou menos, ele fala assim um pouco de mindset, né? E fala também da pivotagem, que é tanto na vida pessoal quanto na vida de startup, empresarial, os empreendedores eles fazem planos, né? Que seria ali a bicicletinha, a subida, uma subida moderada, sem muito esforço, em cima de uma bicicleta, e você vai chegar no fim e felicidade, mar de rosas. Né? Na cabeça de muita gente é assim, mas o que ele traz é que a realidade é bem diferente, né? Ainda mais no mundo de startup, que é um mundo onde se falha muito rápido, se testa muito rápido, coisas novas surgem todos os dias, todos os momentos, e é uma loucura, assim, é muito diferente dessa ideia boba ali
de uma linha reta, né? Então, o pivotar, ele é delicado uma vez que ele não depende só de números, só de métricas, como a gente estava falando antes, ele depende um pouco de intuição, ele depende um pouco de experiência, né, experiências anteriores, de conhecimento do empreendedor, do líder, né, para saber se vai continuar o que está fazendo ou vai fazer uma coisa diferente. Né? Tem que medir o que está acontecendo e tomar uma decisão. Né? Ele dá alguns detalhes ali, mas ele diz que não é assim tão simples, né, como todo o resto. O que eu acho mais interessante da pivotagem em si, dentro da teoria do startup enxuta, é que as startups elas podem mudar de modelo de negócio, assim. Elas têm essa liberdade e eu acho que isso torna todo o mercado em si mais adaptável, né? Então você adapta teu produto conforme o que o teu usuário pede. E daí não interessa o que realmente você entrega, mas sim que resolva o problema que o teu usuário está pedindo para resolver. E isso de pivotar ou perseverar vem muito disso. Então você tem um produto, você pode perseverar nele, mesmo que ele esteja dando errado. Você pode tentar melhorar ele para ver se funciona ou não. Ou você pode simplesmente deixar ele de lado e fazer uma coisa completamente diferente, desde que vá junto com o teu propósito, alinhado com o que você quer fazer. Né? E o que o usuário pede. E o que o usuário pede. Então essa pivotagem de você poder escolher se a empresa vai para a esquerda, se vai para a direita, se vai para cima, se vai para baixo, não interessa, né? Desde que você resolva o problema do teu usuário e que teu usuário pague por isso, todo o resto é meio que aprendizado. Então, todo o resto fica para você como experiência, mas não é como as empresas tradicionais que fechavam um modelo de negócio e viviam com esse modelo de negócio até ou a falência ou o sucesso, né? Então a gente tem esse limite de escolha, né? O nosso limite de escolha é maior. Essa parte do pivotar, ele funciona, ele encaixa muito bem ali com o que ele vai falar mais para frente também, que é as startups procurando o seu motor de crescimento. Né? Motor de crescimento é o termo que ele dá, a gente vai falar na próxima ali. Mas só fechando aqui a parte do pilar da direção, né, todos esses conceitos que ele dá, claro, isso aqui não é a única coisa, as únicas coisas que ele fala, né, nessa parte de direção, ele fala mais coisas, mas os principais são esses, tá? Então, assim, quando você tem noções de dar um salto, né, de propósito de valor, de testar e falhar rápido, né, o ciclo de medir e tomar uma decisão em cima disso, né, as métricas da vaidade e a questão do pivotar ou perseverar, essas quatro fazem o conjunto da direção ali, que ele te educa para onde você vai virar o teu barco da startup. Né? E a última parte, que é a aceleração, que eu acho que é a mais esperada de todos os empreendedores no geral. Todo mundo quer que seu negócio seja extremamente acelerado. Então ele dá também alguns temas para falar sobre isso. A gente gosta muito do agrupar em lotes, que é justamente a parte do toyotismo em si, de você fazer um por vez. Ele conta o caso de uma pessoa fazendo, um comerciante fazendo cartas, colocando cartas em envelopes e selando esses envelopes. Eu acho que é uma parte muito legal que na nossa cabeça, geralmente o que a gente pensa se o cara primeiro colocar as cartas dentro, depois fechar, depois selar uma por uma, vai ser mais rápido do que ele colocar dentro do envelope, fechar o envelope, selar o envelope, passar para o próximo e fazer esse processo muitas vezes, né? Só que uma carta por vez. Ele diz que todo mundo acha que na realidade fazer em lotes grandes é o ideal. E na realidade não é, né? Então tem testes na internet até que as pessoas fazem que chega a você economizar 50% do tempo, né? Então fazendo em lotes pequenos. Talvez porque você tenha o tempo de pegar e colocar em pequenas pilhas e depois passar a pilha para o outro lado, questões de logística em si, mas eu acho que essa é um grande highlight que ele traz no livro. Sim. É uma das partes mais importantes, né? É uma das partes mais importantes porque, assim, a lição que se tira disso é basicamente fazer um ciclo fechado por vez, não deixar nada em aberto, né? Ele fala da espiral da morte dos grandes ciclos,
dos grandes lotes. O que seria isso, né? Às vezes, assim, quando um software demora um ano para lançar uma versão nova, por exemplo, de 2017 para 2018, ele tem um lote de um ano. Então, é um lote onde é um lançamento muito grande, onde pessoas ficam trabalhando muito tempo para lançar de uma vez só esse lote bem grande. Dentro disso, aparecem alguns problemas ali, fazendo comparação com as cartas, que é, por exemplo, supondo que você já dobrou 100 cartas e agora você vai colocar dentro de 100 envelopes, suponhamos que o envelope é muito pequeno e não cabe a carta. Né? Você já dobrou 100 cartas, você já teve todo um trabalho para daí você descobrir que não vai caber dentro do envelope, você vai ter que ir lá, vai ter que comprar envelopes maiores, vai ter que voltar, vai ter que tirar as cartas que você já colocou, vai colocar de novo. Isso é um lote grande, né? O lote desse método industrial anterior aí. E se você faz uma carta inteira de cada vez, então você dobra, você coloca no envelope, você sela, você cola, você fazendo isso 100 vezes, ele é mais rápido do que fazer as 100 vezes 100 de cada vez. O tamanho do lote, agora que a gente está falando, é de 1, porque você está fazendo uma carta inteira, e o tamanho do lote, quando você faz 100 passos de cada vez, é o tamanho 100. Então, assim, trazendo isso para uma startup, como é que isso faz sentido? Faz sentido quando você, por exemplo, vai lançar uma nova funcionalidade dentro de um aplicativo e você lança somente uma nova funcionalidade, você atualiza, tem lá uma coisa nova. Em vez de esperar um ano, por exemplo, e lançar 4 funcionalidades novas, né? Esperar um ano para renovar o seu aplicativo. Quando você lança só você já tem uma resposta muito mais cedo, né? Do usuário, do que ele achou, do que ele não achou. E você pode corrigir isso muito mais cedo do que ficar esperando amontoar um monte para lançar uma coisa grande de uma vez só, achando que vai impressionar muito e às vezes, né, ou na maioria das vezes não impressiona. E também tem a parte do aprendizado do usuário, né? Porque quando você lança 4 funcionalidades de uma vez, é mais difícil para o usuário absorver o conhecimento necessário para usar aquilo. Sim. Muitas vezes você vai lançar um lote de 4 e teu usuário vai usar uma só. Uhum. Então, aí você perdeu o ano inteiro para lançar essas 4, teu Exato. Usuário só usou uma porque ele não teve tempo de aprender as outras. Né? Isso. Então, tem isso daí. Exatamente, ele traz essa coisa dos lotes, que é o toyotismo, né, que a gente estava falando lá no início, adaptado para dentro de uma startup. Então, em vez de você fazer um lote inteiro da Toyota, é um carro inteiro. Um lote inteiro dentro de um aplicativo, por exemplo, ele é uma funcionalidade, né, em vez de você lançar uma coisa toda nova. E daí, quando você lança coisa pequena, você já valida, você já muda. Se der errado, beleza, porque deu errado rapidamente, você já consegue contornar esse erro muito mais fácil. Depois ele traz ali um motor de crescimento, ele traz 3 motores de crescimento, né, onde ele fala qual que é a metodologia, 3 metodologias, 3, aqui sim, modelos de negócio, que trazem resultado, que fazem as pessoas gostar e ver valor. Né? O primeiro motor de crescimento é o recorrente, tá? Então o recorrente você continua trazendo, né, as pessoas para o teu sistema. Um bom exemplo desse é o Facebook, que você volta para o Facebook, você volta. Na inglês ele chama de stickiness, que é de grudar. Então você acaba grudando no Facebook porque você volta muito e você consegue usuários novos mais rápido do que você perde usuários antigos. Então esse é o valor, né, do Facebook. A cada milhares de pessoas que entram, algumas só saem. Né? Então, esse é o modelo de negócio, o motor de crescimento. O outro seria o viral. Então, assim, um que é bem bacana, viral, por exemplo, é o Uber, que você entra no Uber e você tem lá, para cada amigo que você indica, você ganha desconto, ganha corrida grátis, né? Então, assim, ele ganha nessa vantagem muito, muito óbvia, muito específica, para quando um usuário passa pro outro, né? Então, diferente do anterior, esse aqui ele é mais do boca a boca, digamos assim, do que você voltar simplesmente porque é muito bacana usar. Né? E depois ele traz o pago. O pago, um belo exemplo, é o AdWords do Google, onde você paga para o Google mostrar a tua página, né? Você paga para o Google, tua página fica em primeiro, quando alguém pesquisa, ela entra no primeiro link ali, que é o amarelinho, né? Ele cai na tua página
E você, por você ficar em primeiro e trazer muito mais gente para dentro, e quem que te mostrou em primeiro lugar foi o Google, você paga lá, depende da palavra, né? Tem palavras de R$ 1, tem palavras de R$ 5, tem palavras de R$ 10, onde cada usuário você paga R$ 5, por exemplo, para o Google. Parece caro à primeira vista, mas uma vez que esse usuário está no teu sistema e você consegue vender o teu sistema para ele, ele vai te trazer muito mais do que R$ 5, né? Então vale muito a pena esse Investimento. esse motor de crescimento pago, né? Então eles geram mais do que eles custam. Então isso que ele traz ali nos 3 modelos de crescimento, motor de crescimento que ele traz no livro. E daí na parte de adaptar ali, ele traz também, é bem interessante, que são 5 porquês, né? Então ele te conta como é que você chega na base de um problema. Então, caso você precise adaptar algo no seu cotidiano ou no seu Empresa, aplicativo, na empresa, startup, você tem que perguntar 5 porquês daquilo estar acontecendo. Por exemplo, eu tenho um aplicativo como o Facebook. E daí o meu usuário vem e fala assim, não gosto do chat. Aí você pergunta pra ele por quê? Aí ele vai falar, porque é quadrado. Aí você vai perguntar por que ele é quadrado. Você vai tentar entender melhor o porquê que ele tá reclamando daquilo para entender qual que é o real problema. E daí ele pode olhar pra você no final e falar, mas é porque o chat tá lento. Então ele passou por vários motivos, mas na realidade só o último que é o cerne do teu problema, que é onde você precisa realmente atacar, né? Que é o que ele realmente sente. Ele traz isso também, um exemplo que ele traz também é dentro de uma startup já rodando, né, já em atividade, que, por exemplo, um funcionário começa a não render, né? Começa a não render e isso para a startup é um problema. Então, com 5 porquês você consegue chegar à raiz dessa questão, né? Então, ele não consegue render por quê? Porque ele está chegando atrasado. Por quê? Porque ele está acordando tarde. Por quê? Porque ele não se sente bem de manhã. Por quê? Porque ele está comendo comidas muito pesadas à noite. Então, assim, desmontando esses porquês, você consegue chegar ao cerne dos problemas e resolver isso. Então, isso é uma metodologia que ele traz de aceleração dentro do livro. E por último, na parte de inovar, ele dá um panorama mais geral assim sobre a inovação, sobre as dificuldades da inovação, sobre as dificuldades das pessoas entenderem e, acima de tudo, abraçarem a inovação, né, que é um grande desafio, porque a inovação ela tem tudo a ver com a startup e vice-versa, a startup tem tudo a ver com inovação. E quando você monta uma startup, você monta um novo negócio, você vai trazer uma ideia diferente, a cultura que se tem é que se a ideia é boa, vai dar certo. Puro e simplesmente acredita-se nisso. Ele quebra isso, ele fala que não, você vai errar várias vezes, você vai tomar várias direções, vai pivotar várias vezes, né? Pode parecer um pouco repetitivo falando isso aqui de novo, mas é uma das principais lições do livro. Ele fala, vai atrás dos teus usuários, pergunta para eles qual que é o problema, descobre o problema da boca deles, né? Não inventa-se nenhum problema, né? Ele traz também, por exemplo, dentro de uma grande empresa, quando vai se formar uma startup dentro dessa empresa para se fazer uma inovação, um novo produto, a dificuldade dos gerentes, dos chefes, de entender que você vai falhar algumas vezes, né? Que vai ter ali um investimento, um dinheiro ali que vai ser colocado e não vai trazer resultado, né? Isso é muito difícil de entender. E ele traz isso, ele dá uma explicada ali no final, que é um dos grandes desafios aí da cultura da startup. E é isso sobre o livro. Eu acho que ele é um livro essencial para qualquer pessoa que queira empreender, principalmente na parte de testar com o usuário, né? A gente repetiu várias vezes isso aqui, mas ele repete várias vezes no livro. E como startup e no cenário que a gente vê, é muito, muito, muito importante. Se vocês puderem levar uma palavra desse workshop, desse webinar, seria justamente essa: valide com o seu usuário, entenda seu usuário, converse com seu usuário, testa seu usuário, né? Vê se a pessoa que você está atingindo é realmente aquela que precisa daquilo que você está fazendo. Isso.
Então, eu acho que é muito sobre entender esse nosso usuário e empatizar com ele, Sim. né? E daí vem também um pouco do design thinking mesmo, Exatamente. que é a partir de você empatizar com a pessoa que está recebendo aquele produto. E é isso, para finalizar. Uhum. Eu acho muito importante essas questões que ele traz, uma vez que o empreendedor, ele está muitas vezes acostumado a achar que é o chefe. Esse negócio é meu, eu sou o chefe, eu vou decidir tudo, eu sei o que é melhor. Né? Muitas vezes são pessoas que estão empreendendo pela primeira vez, né? Foram funcionários há muito tempo, ou até pessoas que sempre foram chefes, né? E vão começar um empreendimento. E é um pouquinho dessa coisa de mandar, de quem manda, quem é o chefe. Na verdade, quem é o chefe quando você é uma startup é o teu usuário, não é você. Tá? Você vai simplesmente responder às necessidades do teu usuário e vai ficar adaptando o teu produto cada vez mais para se tornar alguma coisa que é um problema que a pessoa tem, é uma coisa que ela precisa ser resolvida, que é um grande problema na vida dela, que ela dá uma volta muito grande para resolver, né? Então, assim, você trazendo essa clareza de que o chefe, na verdade, é o usuário, uma das grandes mensagens aí da validação, né? Que é alguma coisa que ele traz no livro, ele fala o tempo inteiro. Ele fala bastante. Bom, para finalizar, então, a gente deixa o livro Startup Enxuta. A gente vai colocar depois um link falando sobre ele aqui embaixo, um post no nosso blog sobre isso. Indicamos a leitura, é um livro bem leve, como a gente falou lá no começo e acho que deu para perceber no inteirinho do webinar. Se tiverem alguma dúvida também podem mandar pra gente. É isso. É isso aí, muito obrigado, galera. Valeu por assistir e até a próxima.